5 formas simples para desentupir os ouvidos. A sensação de pressão no ouvido é algo relativamente comum que tende a aparecer quando existe alguma alteração na pressão atmosférica, como acontece quando se viaja de avião, quando se mergulha ou quando se sobe um monte, por exemplo. Embora possa ser bastante desconfortável, na maior parte das vezes essa sensação de pressão não é perigosa e acaba por passar em poucos minutos. No entanto, existem algumas técnicas que também podem ser experimentadas para desentupir o ouvido mais rapidamente e aliviar o desconforto. Caso o ouvido esteja entupido com água, veja o passo a passo para tirar a água do ouvido. Independente da técnica, é muito importante que sejam feitas com cuidado, já que o ouvido é uma estrutura bastante sensível. Além disso, se o desconforto não melhorar, se piorar ou se for acompanhado de outros sintomas, como dor forte ou saída de pus, é muito importante consultar um otorrino para identificar a causa e iniciar o tratamento mais adequado. Primeiro, bocejar algumas vezes. Bocejar ajuda o ar a se movimentar dentro dos canais do ouvido, equilibrando a pressão e desentupindo o ouvido. Para fazer isso, basta imitar o movimento de bocejar com a boca e olhar para o céu. É normal que durante o bocejo se escute um pequeno estalo dentro do ouvido, que indica que está descomprimindo. Caso isso não aconteça, deve-se repetir o processo durante alguns minutos. Caso se tenha dificuldade para bocejar sem vontade, uma boa forma de imitar o movimento consiste em abrir a boca o máximo possível e depois respirar pela boca, colocando o ar para fora e para dentro. Mascar um chiclete. Mascar um chiclete movimenta vários músculos do rosto e pode ajudar a reequilibrar a pressão dentro dos canais do ouvido. Essa técnica é bastante simples e pode ser usada não apenas para desentupir o ouvido, mas também para evitar que o ouvido fique comprimido durante a viagem de avião, por exemplo. Beber água. Beber água é outra das formas de movimentar os músculos do rosto e equilibrar a pressão dentro dos ouvidos. Para isso, deve-se colocar a água na boca, segurar o nariz e depois engolir, inclinando a cabeça para trás. O movimento dos músculos, junto com a falta de ar entrando pelo nariz, vai alterar a pressão no interior do ouvido, corrigindo a sensação de pressão. Segurar o ar. Outra forma de abrir os canais do ouvido e equilibrar a pressão que causa a compressão é inspirar profundamente, tapar o nariz com a mão e tentar soltar o ar pelo nariz ao mesmo tempo em que segura o nariz. Aplicar uma compressa morna. Essa técnica funciona melhor quando a pressão do ouvido é causada por uma gripe ou alergia, mas pode também ser experimentada nas outras situações. Basta colocar uma compressa morna sobre o ouvido e deixar durante 10 minutos. O calor da compressa ajuda a dilatar os canais do ouvido, permitindo que seja drenado, equilibrando a pressão. Como desentupir o ouvido com cera? Para desentupir o ouvido que tem cera, deve deixar a água correr para dentro e fora do ouvido durante o banho e em seguida limpar com a toalha. Porém, não devem ser utilizados cotonetes, pois podem empurrar a cera mais para dentro do ouvido, aumentando o risco de infecções. Quando esse procedimento é realizado 3 vezes e mesmo assim o ouvido continuar entupido, deve-se consultar o médico otorrino, pois pode ser necessário fazer uma limpeza profissional. Embora a maior parte dos casos de pressão no ouvido possam ser tratados em casa, existem algumas situações que devem ser avaliadas pelo médico. Assim, é recomendado consultar um otorrino ou ir a um hospital quando a sensação de pressão não melhora após algumas horas ou piora com o tempo. Quando existe febre. Quando surgem outros sintomas, como dor intensa ou saída de pus pelo ouvido. Nesses casos, o desconforto pode estar sendo causado por infecções no ouvido ou até rompimento do tímpano, e por isso é muito importante a orientação de um médico.